Bom dia, galerinha do primeiro ano. Mais uma aula aqui do Master Digital. Hoje vai ser comigo. Sua primeira aula foi com o grande professor Anderson. Vocês falaram do movimento uniforme, velocidade média, variação do espaço. Não foi isso? Sobre o tempo. Tô sabendo. Então aqui na minha aula, galerinha, hoje a gente vai falar do movimento variado, parte 1. Aqui a gente vai falar da aceleração média e da função horária da velocidade. Vem comigo. Aqui, galera, temos o seguinte, certo? No movimento variado. É um movimento cuja velocidade varia uniformemente no decorrer do tempo. Isto é, varia de quantidades iguais em intervalos de tempos iguais. Mas como assim, professor? Por exemplo, a velocidade ela vai variar, mas a aceleração ela não varia. A aceleração ela é constante e diferente de zero. Eu vou ter a aceleração constante e diferente de zero, ok? Mas minha velocidade é que vai variar. A aceleração do móvel é constante no decorrer do tempo e diferente de zero. Então, minha velocidade aumenta, por exemplo, 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então, minha aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, minha velocidade a cada 1 segundo, ela vai variar 10 metros por segundo. Ela vai aumentar 10 metros por segundo. Tudo bem? Então, eu tenho aqui, olha, minha aceleração média, ou só aceleração, como você queira chamar, ok? Ela é constante e diferente de zero. No movimento variado, temos a aceleração constante e diferente de zero. Então, vamos entender aqui como é que vamos calcular essa aceleração média. Olha, a aceleração média. O que é que a gente vai fazer, minha galerinha? Temos o seguinte, a aceleração média vai ser a nossa variação da velocidade sobre a variação do tempo. Mas, vocês lembram que vocês falaram lá? O professor falou lá na aula anterior. Eu sei disso, né? Sempre que tem esse delta aqui, galerinha, significa variação. É a velocidade aqui no caso final menos a inicial. Variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial, certo? Então vai ficar assim, ó. Minha aceleração é igual a velocidade final menos a velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Às vezes a gente coloca só tempo aqui embaixo, porque o tempo inicial geralmente, né, vai começar ali do zero, tudo bem? Então não tem problema algum. Professor, quem é a minha velocidade aí final? Quem é a minha velocidade inicial? Vamos lá, eu tô na minha motinha, aqui é beleza? Então eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal, ó, vou fazer o seguinte. Eu estava com uma certa velocidade V1, estava aqui com uma certa velocidade V1, e minha velocidade aumentou para uma certa velocidade V2, ok? Tenho aqui minha velocidade V2. Eu estava com a velocidade V1 naquele certo tempo ali inicial, beleza? Meu tempo ali inicial, ou T1. E passei para uma velocidade V2 ali em um certo intervalo de tempo aqui. Vamos colocar tempo final, ok? Então, eu tenho o seguinte, ó, quem é minha velocidade final? Essa daqui, V2, a maior, tudo bem? Quem é minha velocidade inicial? Essa daqui, seria V1, a do começo do movimento. E o intervalo de tempo? Vamos supor que quando minha velocidade era V1, meu tempo era 2 segundos. Vamos colocar aqui, ó, 2 segundos para vocês. Então, eu tenho aqui um intervalo de tempo de 2 segundos. Meu tempo, quando eu passei nessa posição, minha velocidade era V1, no instante de tempo 2 segundos. E quando minha velocidade aumentou para V2, meu tempo, aqui, vamos colocar 4 segundos, ok? Então, note, quem é a minha variação de tempo? Minha variação de tempo vai ser o tempo final, 4,
menos o tempo inicial, que é 2. Eu vou ter uma variação de tempo, olha, de 2 segundos. De 2 até 4 segundos. Quantos segundos nós temos? 2 segundos, isso mesmo. Pego a variação da velocidade e divido pela variação do tempo. Isso aí é a nossa aceleração média, né? Vou colocar aqui para vocês, só para ficar arrumadinho. O nosso A é a nossa aceleração. V bolinha, né? O V pontinho é a nossa velocidade inicial, certo? V sem pontinho, V sem bolinha é sempre final na física. Tem S sozinho, é espaço final. Tem S pontinho ou S bolinha, é espaço inicial. Serve para qualquer letra na física, sempre que tem um pontinho, o zerinho aí, certo, minha galerinha? S significa inicial. E eu tenho aqui o tempo T0, ou T pontinho, é o instante inicial. E o T sem o pontinho é o instante final. Então, a aceleração, ou aceleração média, é a variação da velocidade sobre a variação de tempo. Lembrem, no movimento variado, movimento retilíneo, uniformemente variado, certo? A gente pode chamar assim, como aparece nos livros, né? Aparece com essa escrita maior, mas não tem problema a gente chamar de velocidade aqui de movimento variado, certo, pessoal? Quando essa velocidade varia no decorrer do tempo, onde temos uma aceleração constante e diferente de zero. Lembre, a aceleração não vai mudar. O que vai mudar é o quê? O que vai mudar é a velocidade que vai variar, certo? Vamos lá? Então tem o seguinte, pessoal, ó. Esse movimento pode ser acelerado, certo? Ou esse movimento pode ser retardado, beleza? Movimento acelerado ou movimento retardado. Quando é que o movimento é acelerado, pessoal? Movimento acelerado é quando a velocidade aumenta no decorrer do tempo. O tempo vai passando e a velocidade está aumentando. Aqui nesse caso temos uma aceleração positiva. Eu estou ali na minha motinha e vou acelerar. Já eu mostro aqui no exemplozinho para vocês, tudo bem? E temos um movimento retardado. O módulo da velocidade aí diminui no decorrer do tempo. Eu estou freando, eu estou desacelerando, é o movimento retardado, tudo bem? Acelerando, acelerado, freando, retardado. Aí vamos lá, olha. Eu estou aqui na minha motinha, né? Estou lá, olha. Estou vindo aqui da minha aula no Master Digital e estava a 20 km por hora, né? No meu transporte, não é isso? E aumentei a minha velocidade para 50 km por hora. Esse movimento aqui é acelerado ou retardado? Minha aceleração é positiva ou negativa? Como é que eu sei aqui quando ela é positiva ou negativa? Está acelerando. Chega, a minha cabeça foi para trás aqui. Certo? Eu estou aumentando minha velocidade. Então, minha aceleração é positiva. É um movimento acelerado. Certo, pessoal? Movimento acelerado, aceleração positiva. Aí eu tenho aqui, galera, ó, o seguinte. E se for o contrário, professor? Você está a 50 km por hora e dá aquela freada, né? Chega, seu corpo aqui vai para frente. Depois, lá na frente, vocês vão entender porque quando o carro freia, fazemos isso com a nossa cabeça. Por isso que a gente tem que usar cinto de segurança, né? Mas na moto não tem cinto de segurança, a gente tem que tomar cuidado. Então é o seguinte, eu estou a 50 km por hora e passei, né, para 20 km por hora. Então minha velocidade diminuiu, significa que eu peguei no freio, eu estou freando, eu estou desacelerando. Então, galera, como eu estou freando, eu estou desacelerando de 50 para 20 km por hora, certo? Minha aceleração aqui, ela é o quê? Ela é negativa. Aceleração negativa, certo? Eu estou desacelerando, eu estou freando, eu estou diminuindo minha velocidade. Temos aqui o movimento retardado.
movimento retardado. Nesse movimento retardado, né, a velocidade ela vai diminuir. Ok, pessoal? Então vocês não erram mais isso, né? Quando eu estou aumentando minha velocidade, a aceleração positiva, certo? Quando eu estou diminuindo minha velocidade, a aceleração negativa. Eu estou freando, eu estou desacelerando. Então vamos lá. Vamos aplicar isso em uma pequena questãozinha aqui que eu coloquei como exemplo para a gente praticar, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte, né, pessoal? Trens maglev são aqueles trens que funcionam, certo, com o eletromagnetismo. Ele não toca no trilho. Aqueles trens bala, certo? Eles funcionam com o eletromagnetismo. Quando vocês estiverem lá no terceiro ano, vocês vão entender bem como é o funcionamento de um trem maglev, certo, galerinha? Então, quem tem como princípio o funcionamento a suspensão eletromagnética, entrarão em operação comercial no Japão nos próximos anos. Eles podem atingir uma velocidade superior a 550 km hora menos 1. Mas, professor, por que nesse exemplo está quilômetro vezes hora a menos 1? Calma, galera. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? O Enem, desde 2009, ele está escrevendo as unidades com essa formatação aqui. Eu escrever assim é a mesma coisa de eu ter quilômetro por hora. O que foi que eu fiz? Eu coloco a hora para cima e fica a hora menos 1. Cuidado para não se atrapalhar com as unidades de medida, porque vem com a escrita que a gente não está acostumado aqui nos nossos livros didáticos, certo? Tanto faz, tá desse jeito ou, né, desse jeito aqui é a mesma coisa, é quilômetro por hora. Sempre que você vê a letrinha com elevado a menos 1 em cima, significa que é como se ela tivesse lá na parte de baixo, dividindo. Tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, quilômetro por hora, certo? Considere que o trem partindo do repouso, né, importante, a velocidade inicial dele é 0, partindo do repouso. E movendo-se sobre um trilho retilíneo e uniformemente acelerado durante um tempo de 2,5 minutos, até atingir 540 km por hora. Nessas condições, a aceleração do trem em metro vezes segundo a menos 2 é a mesma coisa de metro barra segundo ao quadrado. Tá no mesmo, né? Como eu já falei para vocês. Então vamos ver o que é que a gente tem aqui nessa questão de informação. Temos o tempo, 2,5 minutos. Temos a velocidade final, que ele atinge 540 km por hora, ok? E queremos determinar a aceleração média, ok, pessoal? Vamos lá, vamos colocar o tempo aqui. Tem o tempo, 2,5 minutos. Eu sei que cada minuto vale quantos segundos? Professor, cada minuto tem 60 segundos, né? Isso mesmo, galerinha. Cada minuto tem 60 segundos. Então é só multiplicar isso aqui, ó, por 60, que eu vou obter o meu tempo em segundos. Ou se você não quisesse fazer assim, faria uma regra de 3 simples. 1,5 minutos é igual a x. 1 minuto é igual a 60 segundos. Faria essa regrinha de 3 que você ia achar o resultado sem problema. Então, multiplicando isso aqui vai dar 150 segundos, ok? E qual é a velocidade final, professor? Que ele atinge aqui, ó, 540 km por hora. Eu não vou usar quilômetro por hora, a aceleração em metro por segundo ao quadrado, minha velocidade tem que estar em metro por segundo. Como é que eu transformo de quilômetro por hora para metro por segundo? Lembra? Eu sei que vocês aprenderam isso na aula lá com o grande professor Anderson, na aula passada. Então, olha, de quilômetro por hora para metro por segundo, certo? Vamos dividir por 3,6. Professor, e se fosse de metro por segundo para quilômetro por hora? Multiplicaríamos por 3,6. Tudo bem? Então, vamos dividir aqui, ó.
540 km por hora, dividido por 3,6, pessoal, vai ficar 150 metros por segundo, ok? 150 metros por segundo. O que é que vamos fazer agora? Colocar na fórmula da aceleração média, variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então eu tenho aqui, ó, quem é a velocidade final? 150. Quem é a velocidade inicial? 0, né? Está partindo do repouso. Então 150 menos 0. A variação do tempo, 150. Ou 150, que é o tempo final, menos o tempo inicial, que é 0. Vai dar no mesmo. Beleza? Na hora que a gente está fazendo uma prova de vestibular, a gente não faz tão detalhadozinho, né? A gente faz de maneira mais rápida para poupar tempo. Ok, pessoal? Então vai ficar 150 por 150, 1 metro por segundo ao quadrado. Ou eu poderia escrever dessa maneira aqui, ó, 1 metro vezes segundo a menos 2. Dá no mesmo, certo, pessoal? Essa unidade é igual a essa, só mudamos a escrita. Lembrem, é bom se afeiçoar isso daqui, porque o Enem, desde 2019, está trazendo muitas unidades dessa maneira aqui. A gente está acostumado com essa maneira, mas o Enem está trazendo dessa outra maneira. Então já vamos treinando aqui para vocês não errarem quando vocês verem isso aí numa prova, não acabar confundindo vocês. Então, 1 metro por segundo ao quadrado, letra B de bênção. Vamos lá continuar aqui a nossa aula. Certo, galerinha? Então, eu tenho a função horária da velocidade. Olha, permite saber a velocidade instantânea, a velocidade final em determinado tempo. Eu quero saber qual é a velocidade do móvel daqui a 10 segundos, daqui a 12 segundos. Então, eu estou lá na minha motinha, ó. Parti com certa velocidade inicial, ou 0, não sei, vai depender da questão. E estou ali acelerando, né, com certa velocidade constante, diferente de 0. Daqui a tantos segundos eu quero saber a velocidade que eu vou estar. Então eu uso aqui a função horária da velocidade. Certo? Função horária da velocidade. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Lembra? Se eu estou acelerando, a aceleração está positiva. Se eu estou freando, a aceleração vai estar negativa. Ok, pessoal? Se eu estiver calculando a aceleração e der negativa, significa que a gente está freando, está desacelerando, está reduzindo a velocidade. Ok? Então tem o seguinte, ó. Algumas pessoas, né, gostam de macetes para lembrar das formas. Eu não aconselho muito estar usando isso daí, mas quem gosta, né? Vovô e vovó ainda tricotam. Vovô e vovó ainda trabalham, né? Quem gosta de uma ficção científica, vermes voadores atacam a Terra. Beleza? Vermes voadores atacam a Terra. É uma maneira de lembrar. Tem alguns alunos que preferem, outros não. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, vamos aplicar aqui. Vamos fazer um exemplozinho. Certo, pessoal? Eu estou aqui, ó, na minha motinha, com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Minha velocidade inicial vezes 0, 10 metros por segundo. E, galera, eu tenho o seguinte. A aceleração da minha motinha aqui é de 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração, lembre que a aceleração, né, é constante. 2 metros por segundo ao quadrado. Então eu quero saber a minha velocidade instantânea quando o tempo for 12 segundos. Daqui a 12 segundos, eu partindo com velocidade inicial de 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo, né? Desculpa, perdão. Ao quadrado é a aceleração, viu, pessoal? Eu quero saber qual é a minha velocidade instantânea. Então vamos aplicar isso aqui, ó, na nossa função horária da velocidade. Quem é a nossa velocidade final? Vamos encontrar. Quem é a nossa velocidade inicial? 10 metros por segundo. Coloco o 10 ali. Mais a minha aceleração, que é quanto? 2 vezes o nosso tempo. Quanto é o tempo aqui, que eu quero saber minha velocidade instantânea?
12 segundos. Então vai ficar velocidade é igual, né, a 10, que é a minha velocidade inicial, mais 2 vezes 12. 2 vezes 12, 24, mais 10, eu tenho 34 metros por segundo. É a minha velocidade instantânea no tempo de 12 segundos. Então temos aqui a função horária da velocidade. Nessa aula de hoje, a gente basicamente só vai trabalhar com a aceleração média, né, ou aceleração, e a função horária da velocidade, galera. Então tem o seguinte, para vocês, tem uma notícia boa. A variação da velocidade lá, pessoal, a aceleração média sobre o tempo, né, a variação da velocidade sobre o tempo, a nossa aceleração média, essa fórmula aqui são iguais. Só estamos mudando a maneira como estamos escrevendo a fórmula. Aqui é como se fosse uma maneira mais culta, né, de escrever, de escrita. Aqui é a forma de função. Estamos escrevendo a nossa fórmula em forma de função. Mas vou mostrar aqui para vocês, ó. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. É o seguinte, eu vou transformar essa fórmula na fórmula da aceleração média. Olha como é legal. Vou jogar a velocidade inicial para o outro lado. Certo? Vai virar aquela fórmula lá. Ó. A aceleração média é a variação da velocidade sobre o tempo. Vamos comprovar que elas são iguais. Vou jogar minha velocidade inicial lá para o outro lado, né? Então, quando eu jogar a minha velocidade inicial aqui para esse lado, eu vou ter velocidade final menos velocidade inicial. Ó. Foi para o outro lado, ficou negativo, né? É igual a aceleração vezes o tempo. Não é isso? Vamos arrumar aqui, ó. Vamos trocar de lado. Eu quero a aceleração e o tempo desse lado, velocidade final menos a inicial do outro. Pessoal, velocidade final menos velocidade inicial não é a nossa variação da velocidade aqui, ó. Variação da velocidade. Então vamos colocar a variação da velocidade no lugar de V final menos V inicial. E vamos obter o seguinte, ó. A aceleração vezes o tempo é igual à variação da velocidade. Se eu passar o tempo dividindo agora, ó, passei o tempo dividindo agora. Ó, como é que vai ficar? A aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo, né? Então, essa fórmula olha, é igual a essa. Tanto faz se a gente coloca só o tempo aqui ou a variação de tempo. Dá no mesmo. Geralmente o tempo inicial, como eu já falei para vocês, é quanto? 0. Então não vai mudar em nada. Ok, pessoal? Então note que é a mesma fórmula, só porque aqui está na forma de função. A gente escreveu ela na forma de função. Belezinha? Então, mesma fórmula. Mesma fórmula. Tanto faz. Professor, quando eu for resolver uma questão que peça aceleração, eu posso usar essa ou essa que eu encontro o resultado? Pode. Vai dar no mesmo. Aí é com você, como você queira usar. Tudo bem? Não vai influenciar em nada na sua resposta final. Vai dar a mesma resposta final. Legal, né? Então vamos lá, olha. Velocidade média no movimento variado. Professor, velocidade média não é no movimento uniforme que o professor Anderson ensinou pra gente. Isso. Mas eu vou ensinar a vocês a técnica de calcular a velocidade média no movimento variado. Tô lá na minha motinha, novamente. Eita, professor que gosta de motinha, não é esse? Tô na minha motinha aqui, ó, certo? Tô na minha motinha passando da velocidade V1 para uma velocidade V2. Tô variando aí minha velocidade. Como é que eu calculo a velocidade média aqui? Vamos calcular ela primeiro, ó. Velocidade média vai ser a soma de V1 mais V2 dividido por 2. Vai ser uma média das velocidades. Professor, é só isso, é? Não acredito. Acredite, é só isso. E sabendo disso, pessoal, olha, vamos fazer a relação lá com o movimento uniforme, ó. Fazendo a relação com o movimento uniforme. Lá no movimento uniforme, que vocês estudaram aula passada, temos o seguinte: velocidade média é a variação do espaço sobre o tempo. Se a gente isola o espaço, fica, olha, espaço é igual a velocidade média vezes o tempo. Então, no movimento variado, dá para calcular a variação do espaço, sem saber a aceleração. Olha que legal. Com isso daqui.
Eu vou pegar essa fórmula aqui, galerinha. Só porque a nossa velocidade média agora, no movimento variado, ela, como é que a gente escreve ela? É V1 mais V2 dividido por 2. Então aqui, no lugar de velocidade média, V1 mais V2 dividido por 2 vezes o tempo. Então eu tenho aqui uma maneira de calcular a variação do espaço sem aceleração, ou calcular a velocidade final ou a inicial sem ter aceleração no movimento variado. Isso aqui é muito legal, certo? Porque se caísse uma questão desse tipo, que precisássemos fazer isso e você não soubesse disso daqui, ia dar muito trabalho para você responder. Aqui já facilita a nossa vida. Quer ver? Vamos lá, ó. Vamos aplicar em outro exemplo. Nos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres, um atleta de 100 metros rasos fez um percurso no tempo de 10 segundos. Então, 100 metros rasos, qual foi o tempo dele? 10 segundos. Sabendo que ele partiu do repouso, olha, velocidade inicial igual a zero, né? É possível determinar que sua velocidade no término da prova dos 100 metros é. Então, eu quero saber a velocidade final. Note que temos a variação do espaço, que é 100 metros. Temos o tempo, que é 10 segundos. Temos a velocidade inicial, partiu do repouso. Certo, galera? Partiu aqui do repouso, velocidade inicial igual a zero. Podemos fazer o seguinte, né? A nossa variação do espaço, para calcular a velocidade final, né? A nossa variação do espaço é igual a quem? É a velocidade média. Quem é a velocidade média no movimento variado? É velocidade inicial mais velocidade final, né? Dividido por 2 vezes o tempo. Quem é o nosso ΔS? 100 metros. Vamos colocar aqui. Quem é a nossa velocidade inicial? 0. Quem é a final? É o que queremos. É V. Dividido por 2 vezes o tempo. Vamos passar esse 2 multiplicando aqui logo? Certo? 100 vezes 2, 200, que é igual a 10V. Né? V vezes 10 é 10V. O zero aí não vai fazer diferença nenhuma. Então aqui, galera, olha, vamos escrever aqui do outro lado, vai ficar o seguinte. 10V é igual a 200. Corto um zerinho de cada lado, né? Eu passo 10 dividindo. Um zerinho em cima, um embaixo, dá no mesmo. Cortar aqui antes ou lá. Vai ficar minha velocidade final instantânea no tempo ali de 10 segundos é 20 metros por segundo. Letra D de Deus. Então, note, calculamos a velocidade final no movimento variado sem saber a aceleração. Juntando a fórmula da velocidade média no movimento variado com a fórmula que vocês estudaram lá com o professor Anderson do movimento uniforme. Então veja que está tudo conectado, certo? E na próxima aula a gente vai estudar o movimento variado parte 2. Temos a fórmula do sorvetão, a famosa sorvetão, e equação de Torricelli. Galera, no mais, ficam com Deus e até a próxima.